estudar o Freud hoje, se ainda faz sentido, enfim, diante de algumas críticas, algumas questões importantes que a gente precisa refletir sobre a prática, sim. E até dessa questão de uma contextualização histórica também. Só que é só uma linha para a gente ir conversando. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade. Qualquer dúvida, qualquer momento que vocês queiram levantar, falar, vocês podem ficar à vontade, que eu estou aqui para falar, mas para escutar também. Eu acho que é uma das coisas centrais da formação dos canais, é que a gente vai aprendendo a escutar e a transformar a escuta numa potência. Assim. E a princípio, assim, eu pensei em trazer uma questão mais geral da formação dos conceitos principais que o Freud vai trazendo para a gente, né? Acho que a Ana acabou que já até adiantou algumas questões em relação ao inconsciente, a pulsão, a repetição, a transferência e como é que a gente pode articular e pensar esses conceitos na atualidade, assim. A psicanálise ela tem um marco político muito importante, né? Muito central, assim, para a gente pensar nesse escuta e nesse acolhimento e na relação com o outro, de uma forma em que a gente possa escutar a psicanálise com o conceito do inconsciente, ela traz essa coisa que eu vou desenvolver um pouco mais para frente, do ser humano não ser senhor de si, de que de alguma forma há coisas que agem na nossa subjetividade que a gente não controla apenas pela consciência, de que de alguma forma existem mais dinâmicas agindo na nossa subjetividade, nas nossas reflexões, e assim nas nossas interações, que não estão apenas pelo controle da compreensão. E ela marca isso no momento em que a compreensão, a razão, ela está assumindo um lugar de muita centralidade na interpretação das coisas do mundo, assim. E o Freud não cria esse conceito à toa, ele não inventa isso sem uma contextualização. Esse conceito ele vem a partir da escuta que ele vai tendo nos casos que ele está atendendo. Principalmente a princípio da histeria, que manifestava uma questão muito interessante, né? Que era um defeito no corpo, né? Um corpo que não funcionava da forma como a fisiologia e a lógica explicavam, por um motivo que a fisiologia e a filosofia daquele tempo não conseguia explicar, que essa razão pura não conseguia explicar. Daí ele vai para a pulsão, que é um conceito que assim é um dos conceitos que ele teve mais trouxe, né, que é onde ele vai desenvolver a questão da sexualidade, né? Aí até a partir da tese da sexualidade infantil que ele tem muitos nesse momento em que mente e corpo estão muito separados, a compreensão de humano está muito num lugar superior, sagrado, a infância também. Ele trazer a sexualidade está muito demonizada e construída enquanto um problema, porque a sexualidade de alguma forma vai atrapalhar o desenvolvimento da razão. Nesse momento, ele vai escutando que essa sexualidade que está sendo deixada de lado, está sendo, sei lá, não usei o termo demonizado, mas está sendo construída enquanto um defeito, precisava ser melhor escutada, precisava ser acolhida. E a pulsão vem bem nesse sentido, de articular cultura com sexualidade, cultura com afeto, que de alguma forma a pulsão ela se diferencia do instinto um pouco no conceito nesse sentido, que é um instinto banhado de cultura, assim, há uma mistura disso, né? A repetição, enquanto algo que de uma tendência que traz um pouco esse desafio da clínica da vida e da história, né? As coisas tendem a se repetir de alguma forma, e essa repetição é uma tendência que precisa ser acolhida e escutada, até para a gente pensar mesmo nos desafios da clínica e nos desafios das relações, assim. Às vezes quando a gente se depara com a repetição no outro, às vezes nos angustia muito, nos incomoda, mas na medida que a gente vai entendendo que aquilo faz parte um pouco do processo e que acolher aquilo precisa de um outro caminho, uma outra forma, a gente consegue, talvez, né, tentar acolher de uma outra forma. Assim. A transferência, que é o conceito central assim, para a gente pensar na técnica, né, a técnica da psicanálise ela se desenvolve a partir do manejo de relações, as relações são fundamentais. Né, a transferência é o conceito que estrutura isso de alguma forma. Assim. Então, não vou entrar muito nos conceitos, porque é uma hora também, eu acho que é uma coisa assim, para a gente, como a formação é permanente, a gente nunca vai esgotar tudo, né? Mas estou passando mais por cima, assim. O segundo ponto, né, que é do inconsciente colonialismo digital, assim, para a gente pensar um pouco, disso que a Ana trouxe, de que hoje a gente, não só com a pandemia, a gente começou a explorar muito mais essa coisa do atendimento remoto, a gente tem também um território social que vem se desenvolvendo muito, que é o território digital. Assim. É um espaço de trocas e de construção de cultura cada vez mais potente, mais importante para a gente pensar nossa existência na nossa cultura hoje. Assim. Então, a gente pensar como que se desenvolve, o que há de disputa de poder naquele contexto, é fundamental para a gente conseguir entrar, participar daquele contexto e escutar ele, assim, sabe?
E aí eu trago o conceito de colonialismo digital até pensando num livro contemporâneo, acho que é de 2022 ou 23, que chama Colonialismo Digital, eu lembro o nome de um dos autores, que é o Davidson Faustino, não sei se vocês conhecem, que ele trabalha um pouco essa questão dessa disputa de poder, articulado um pouco com o racismo, com esses problemas que a nossa sociedade tem se debruçado atualmente para debater, assim, e esse campo digital, assim, como é que isso vai se organizando. Eu acho que é algo importante para a gente pensar na medida que a gente entra nesse território, né? O Freud já trazia isso, a gente tem isso muito forte nos psicanálise, que a gente precisa, a psicanálise ela precisa estar adaptada ao seu tempo, ela precisa participar do seu tempo, um bom psicanalista precisa saber, ter uma notícia, né, também o que acontece na sua época, quais são porque essas questões do sofrimento, né, ele não é individual, né? Vou trazer isso um pouco mais para frente, mas ele é do sujeito, né? O sofrimento ele é de um sujeito que está se relacionando com a cultura, está se relacionando consigo e com os outros ao redor. Então pensar nisso é muito importante. E aí eu já adiantei um pouco o próximo ponto, né? Que são dos saberes, né? Transversais que a gente precisa de alguma forma pensar e dos encontros e desencontros que a psicanálise já teve com essas questões, assim, sabe? Esses movimentos, né? Contra o racismo, misoginia, homofobia, de alguma forma tem muita teoria já desenvolvida e que veio se desenvolvendo. Nessa teoria, a psicanálise, a gente pensar na Judith Butler, por exemplo, a psicanálise ela participa, ela estudou, mas ela também é criticada. E criticada num lugar que eu acho que vale a pena a gente acolher e pensar, né? Em relação a isso, assim. E pensando em todo esse molho, todo esse debate, esses acontecimentos, essa complexidade que é a gente pensar a psicanálise no nosso tempo, eu vou seguindo um pouco uma dica que o Freud deu, né, quando ele vai falando da ontogênese e da filogênese, a ontogênese enquanto a história do sujeito e a filogênese enquanto a história da espécie, ele vai pensando, né, como é que a gente vai encontrar esses dois conceitos, essas duas explicações, essas duas histórias, e lidar com elas na clínica, ao acolher o sofrimento do outro. Né? Isso serve muito para a gente pensar nisso. Né? Como é que a gente vai pegar esses debates culturais que estão acontecendo e fervendo hoje e lidar com isso na clínica. Ele vai a partir da dica de que a gente escute a ontogênese, porque nela, a partir da história do sujeito, a gente vai conseguir ver algo de uma repetição da história da cultura da espécie naquele tempo, e a gente já, enfim, já tem um desenvolvimento filosófico que na época o Freud não tinha para a gente pensar a sociogênese também, o quanto a história da sociedade também vai interferir de alguma forma naquele sofrimento, tudo isso de alguma forma se presentifica, se materializa na história daquele sujeito. E é a partir daquele sujeito que a gente vai acolher e lidar com isso, assim. Bom, vou seguindo. Bom. A sociogênese já era uma preocupação explícita do Freud? Se a gente pegar alguns textos fundamentais, por exemplo, no Mal-Estar na Cultura, ele localiza o sofrimento enquanto fruto da relação do eu com ele mesmo, com a cultura e com o outro. Então, de alguma forma, a sociedade ela vai já tem, em alguns conceitos, alguns textos fundamentais do Freud, uma preocupação com isso. Tem uma que eu acho que eu gosto bastante assim, para pensar nisso, que é o do Psicologia de Grupos, que ele logo no início já diz, olha, pensar uma psicologia, pensar uma reflexão sobre a subjetividade que não leva em conta o grupo, o coletivo, não faz muito sentido para mim. Assim. Ele vai desenvolvendo muito a partir dessa questão da relação e da importância delas com o desenvolvimento da subjetividade e logo do sofrimento também. E aí, assim, eu vou, né, isso que o Freud traz, que a gente já, enfim, tem enquanto um jargão às vezes até bem repetido da psicanálise, né, que ela precisa estar adaptada ao seu tempo, tem um momento, né, um pouco depois, que se organiza uma reflexão sobre a teoria, bem fruto também desse processo, né, nesse caminho de se separar mente e corpo de cultura, nesse caminho de se fechar os indivíduos nessa reflexão, né, que traz um pouco daquilo, né, que a Ana já adiantou, assim, de que desse embate de que se psicanálise é ciência ou não se a ciência é só aquilo que pode ser replicado do mesmo jeito ou não, de alguma forma nessa ideia, como se a teoria ela pudesse construir uma verdade absoluta que servisse para todos os tempos. E a teoria crítica ela traz a gente para essa reflexão, que vai bem nesse sentido de que a psicanálise precisa adaptar ao seu tempo,
de que a teoria também é fruto de um embate político e de disputa de poderes em determinados momentos da história. Ela também é fruto de angústias de determinados momentos da história. A teoria ela é uma tentativa de responder a um problema social. Não faz sentido se construir uma teoria se você não tem um problema. Não faz sentido você se debruçar sobre alguma questão que não te angustie, que não te toque, que não te cause desejo, enfim. A teoria também é fruto um pouco dessas questões, assim. E aí essa escola, né, a escola de Frankfurt, que constrói um pouco essa ideia da teoria crítica como uma teoria fruto dos embates de seu tempo, ela começa a estudar a psicanálise pensando um pouco nisso, assim, de que para a gente pensar, a escola de Frankfurt ela surge enquanto um problema político, né? O socialismo havia perdido o embate com o capitalismo em determinado momento da história e alguns pesquisadores começam a pensar por que o capitalismo ganhou e o que a gente precisaria fazer para, de alguma forma, propor outras formas de existência assim, e coletividade. Assim. Não vou entrar muito fundo nisso, porque é muito complexo assim, também e precisaria de bastante tempo. Mas nesse embate eles chegam a essa conclusão de que faltou, ao se pensar um questionamento da cultura naquele tempo, a escuta da subjetividade naquela cultura. E que a psicanálise poderia contribuir com isso, para a gente pensar a subjetividade do sujeito naqueles problemas econômicos e políticos daquela época. Assim. E aí eles começam a estudar a psicanálise também por isso. Assim. E aí, pensando nisso, né, o sujeito, a teoria precisa estar adaptada ao seu tempo. Eu esqueci de olhar, falando em tempo, esqueci de olhar o tempo para pensar, calcular a hora. A gente precisa pensar no Freud, que é quem construiu essa teoria a partir dos embates de seu tempo, das suas angústias. Qual era o tempo dele, onde que ele estava, por que isso de alguma forma pode ter tocado ele e essas teorias isso pode ter surgido, assim, né? Aí, na vida pessoal, ele é de 1856 a 1939, era um homem branco, judeu, que vai estudar degenerescência mental na formação dele, não por uma mera escolha do acaso, ou só por um interesse pessoal. Ele vai estudar também por uma possibilidade econômica. Ele, no resumo autobiográfico, ele deixa bem claro isso, assim, que ele adentrou nisso porque ele precisava de uma bolsa, de um financiamento para ele continuar estudando. Esse era um campo que não tinha muita gente interessada, porque a razão não estava dando muita conta também, e as pessoas queriam pesquisar outras coisas, e ele vai se debruçar nisso, assim. Ele vai muito também por isso, assim, que ele, enfim, era um homem branco na Europa, mas não era uma frente da elite daquele momento. Ele podia estudar o que ele quisesse. Ele precisou também se adaptar, estudar o que fosse possível a partir da situação, da possibilidade econômica dele também. Assim. O contexto histórico do Freud, né, é um contexto de efervescência dos efeitos da Revolução Industrial, né, onde ele, vive, né, os efeitos o momento da Primeira Guerra, da crise de 29, né, e da Segunda Guerra Mundial. Pensei em trazer principalmente esses desencadeadores de sofrimento como marcadores do tempo do Freud, para a gente tentar entender em que contexto o Freud estava tentando acolher aquele sofrimento. Assim, né? Muito da técnica surge a partir disso, né? Os adoecidos a neurose de guerra, né? Da Primeira Guerra, é um momento em que a psicanálise, ela nesse embate que ela estava com a cultura, de que de alguma forma estava falando de sexualidade infantil, tinha uma certa resistência, não estava apostando sempre numa razão absoluta, aquilo estava causando um certo problema, um certo embate político, um certo silenciamento da psicanálise nesse sentido, algumas resistências. O Freud chega a dizer, inclusive, de uma das resistências da psicanálise era devido a ele ser judeu, isso de alguma forma já trazia algumas questões para aquele momento. Você tem a neurose de guerra, as pessoas adoecendo na guerra e a psicanálise conseguindo acolher essas pessoas e gerar um tratamento que de alguma forma tivesse algum efeito. Então, você tem um efeito prático numa disputa de poder no momento em que a sociedade quer produzir, precisa produzir, que dá à psicanálise um lugar de ser ouvida, mesmo fazendo frente a esses espaços. Assim. Então, pensar um pouco nessa história é interessante. Assim. Nesse mesmo texto que o Freud fala das resistências à psicanálise, né, das possibilidades, ele traz a questão das feridas narcísicas, assim, que é uma outra resistência, né, e questão da psicanálise que ela vem como a terceira grande ferida narcísica da humanidade. Né? A primeira seria do Copérnico, que disse que a Terra não era o centro do universo, que esse planeta onde o ser humano vive ele não é o centro do mundo, que existe toda uma outra questão. O Darwin, que traz que a nossa espécie também ela não é, sei lá, não é o alecrim dourado
de todas as espécies da natureza, é uma espécie que, assim como as outras, se desenvolveu a partir daquele contexto que estava. E, por fim, o Freud, que traz a última, né, a psicanálise, que traz aquela última marca de que o homem não é senhor de si. Então, a gente nem vive no planeta que é o centro do mundo, a gente não é a grande espécie no meio de todas as outras, e a gente também não é nem senhor de si. Então, a gente estudar algumas questões, então a gente talvez precise pensar com um pouco mais de cuidado e respeito em relação aos outros e à cultura, o meio ambiente e tudo mais, né? E aí, enfim, nessa questão, né, do inconsciente, dos limites da razão, assim, desse tempo do Freud, disso que ele marca, agora eu vou trazer um pouco a questão da teoria para entrar um pouco mais, assim, né, que um pouco disso que eu já trouxe, né, de que o inconsciente marca isso, né, de que existe algo para além da consciência, de que existe algo para além da razão, ou uma razão que funcione numa lógica diferente, onde tem o texto do inconsciente que ele traz muito isso, né, de que o contraditório existe, pode coexistir com tranquilidade, de que não tem negativa, uma lógica que não vai naquele sentido linear que estava sendo construído, debatido naquele campo, mas vai muito mais no sentido dialógico mesmo, de contradições e em outros sentidos, assim, né? A teoria da pulsão, que é isso, né, que traz um pouco essa articulação entre a cultura e a natureza, que eu já introduzi um pouco antes também, assim, né? E um pouco depois, até no momento em que as angústias do Freud eram permeadas muito por um momento de guerra, assim, né, enfim, ele começa a escutar, depois de um tempo, já se debruçando, escutando sobre a clínica, sobre a construção da psicanálise, o conceito, que é uma grande marca de transformação, assim, essa coisa de que a formação é permanente, a construção da psicanálise também é permanente, assim. Então, há transformações na construção da teoria durante o desenvolvimento dela, assim, porque ela vai se debruçando sobre o seu tempo, sobre aquele sofrimento, que é o conceito de pulsão de morte, que aí traz uma questão muito curiosa, que é o momento que o Freud começa a perceber que existe alguma coisa na subjetividade, nas pessoas que ele está escutando, que sustenta uma resistência à cura, à melhora, e que essa coisa ela precisa ser melhor escutada, ela faz parte da construção da subjetividade. De que a nossa pulsão, que é o trabalho da energia psíquica, assim, não vai só em direção ao prazer, à cura, ao bem-estar. Existe alguma coisa ali que também nos coloca em direção a uma certa destrutividade, a um certo sofrimento, e que isso precisa ser acolhido, assim, né? A escuta da resistência é o grande marco da psicanálise na construção em relação aos outros, em relação às outras teorias que se tinha naquele momento para pensar a degenerescência, assim. O sofrimento, o adoecimento, né, é uma questão muito central, assim. Por isso que nessa coisa da gente refletir quais são as resistências que a cultura tem em relação à psicanálise, já diz um pouco dessa direção de que a psicanálise, né, nessa construção, né, de escutar o sofrimento do outro, ela também vai escutando a resistência e não moralizando ela, mas tentando entender o que tem nesse embate ali, para a gente poder, de fato, escutar e, enfim, pensar o sofrimento daquele momento. No resumo autobiográfico também, o Freud deixa bem claro isso, assim, que é quando ele começa a acolher a resistência, que ele de alguma forma, começa a fechar as portas para a hipnose e, de fato, construir a teoria da psicanálise. Assim, ela se funda a partir da pesquisa sobre a resistência ao tratamento, sobre essas coisas que, de alguma forma, enfim, traziam isso ali, né? Então, já adiantei um pouco essa parte da psicanálise de poder, que é um pouco nesse sentido, assim, de que, para acolher, ao falar da resistência, tem um texto que eu acho muito interessante também, que ele traz que a resistência a gente não deve confrontá-la de frente. A gente precisa se debruçar sobre ela. A gente pode pensar isso, por exemplo, na questão da guerra às drogas. Quando você vai acolher a diferença entre a guerra às drogas e a redução de danos. Quando você vai acolher pessoas em sofrimento devido ao uso abusivo de substâncias, se você faz uma narrativa, uma construção de gestão daquele tratamento que coloque a proibição como centro, você pode acabar caindo na armadilha de erotizar um pouco essa proibição e dificultar um pouco esse processo de tratamento, assim, porque a resistência ao tratamento vai vir muito forte. Às vezes no adoecimento a gente também tem que pensar um pouco nessa questão de estratégia de guerra, né? Algumas confrontações diretas, elas não são muito eficientes. Às vezes elas mais levam a pessoa para fora do tratamento, do desenvolvimento, que propriamente um acolhimento daquilo, assim. Esse rompimento com a resistência, ele também tem uma origem prática,
né, o rompimento com a resistência, não, o rompimento com a hipnose, a resistência é acolhida, que era um pouco nessa questão da eficiência do tratamento mesmo, assim. A hipnose, de alguma forma, o Freud vai percebendo que, e alguns outros pesquisadores da época, ele vai dizendo de um diálogo com outros, que ela não durava muito. Às vezes ela funcionava lá no hospital, dava um tempo, o sofrimento voltava de uma outra forma ou da mesma forma, e ele começa a fazer gradativamente. Eu pensei em botar isso nessa parte da relação entre psicanálise e poder, porque o poder vai sendo transferido e democratizado de alguma forma no processo de tratamento nesse momento, porque o Freud começa a não só praticar a hipnose, agir no sintoma e deixar a pessoa embora, assim, porque ele, na medida que vai vendo que isso não funciona, ele começa a, no final das sessões, chamar a pessoa para tentar ver se ela lembra do que aconteceu durante o processo. Ele começa a trazer o sujeito que está participando daquele tratamento um pouco mais para o protagonismo dele, assim, até chegar um momento que ele realmente rompe com a hipnose e vai para uma outra direção, mas que também foi efeito dessa experiência dele com a hipnose, assim, né? Pensando nesse lugar do poder na técnica, né? Assim, é importante pensar nos conceitos fundamentais da técnica da psicanálise, assim, do Freud, assim, que é isso, né? É o manejo da resistência, a grande questão que essa técnica tenta dar conta, que é a partir do manejo dessas relações que o sofrimento vai ser acolhido, e aí, como é de relação, a gente vai pensar num sujeito complexo, e não um sujeito que se reduz à sua patologia, né? Isso é muito importante, assim, e um espaço onde esse sujeito possa associar. A associação livre e a escuta flutuante são as duas técnicas, né? Os dois conceitos de técnica da psicanálise, assim, né? A associação livre para o analisando e a escuta flutuante para o analista, assim, que dão para a gente dar caldo para muita discussão. Se é possível associar livremente, se o sujeito também é fruto dos contextos onde ele está, como é que seria esse processo? É um ideal para a gente caminhar em direção a isso, mas a gente precisa também entender e pensar com cuidado esse contexto. Mas o que, bom, eu acho que vem de uma questão, de uma marca importante disso, é isso, assim, a construção de uma relação de qualidade, uma relação ética, uma relação onde aquilo que é tão dolorido ao sujeito possa ser acolhido de alguma forma, assim. É preciso que esse terreno esteja bem construído, assim, de alguma forma, né? E aí, enfim, um pouco daquilo que eu trouxe de que nesse momento, né, nesse momento em que já há um tempo a gente vem nessa efervescência de alguns debates culturais, que a gente precisa, a psicanálise, para continuar fazendo parte do seu tempo, precisa acolher isso, até porque os sujeitos que estão em sofrimento estão nessa cultura, então não faz muito sentido a gente não pensar o sofrimento articulado nesse contexto. Para isso, a psicanálise também precisa se debruçar sobre algumas críticas, né? O Freud, que ele sofre nesses grupos que têm pesquisado sobre isso, assim, né? Um deles, né, é o modelo universal de família, na conceitualização do Édipo, e assim, não dá para entrar muito, porque eu acho que precisaria estudar o Édipo para a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas é uma pulga atrás da orelha que eu acho que vale a pena quando a gente está estudando a psicanálise para ir olhando isso com cuidado. Até essa coisa do conceito essencialista de gênero, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, o Freud, em alguns momentos, ele faz um pouco isso, né, de definir o homem e a mulher, o feminino e o masculino, a partir de uma essência, mas depois também ele traz um certo questionamento de que não está pronto, que o homem e a mulher têm masculino e feminino. É um debate que ele não termina numa reflexão de certo e errado puro e sujo, assim, né? Dualista. Ele termina numa reflexão de que a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso, de fato, tem algumas marcas na história da teoria. Para a gente conseguir, de fato, acolher o sofrimento, a gente precisa tomar cuidado com essas armadilhas que às vezes caem. Às vezes de uma má interpretação, às vezes de uma interpretação que não se contextualize com o contexto que está. Enfim. E o complexo de castração, né? Que é um grande pedra no sapato da psicanálise, que é onde surge, não sei se vocês já ouviram falar, do conceito da inveja do pênis, que é quando ele vai desenvolvendo a diferença do ético masculino e feminino. Essa é uma parte que, de fato, talvez o Freud, homem branco, naquele contexto, não tenha conseguido escutar. Bom, foi possível, né? Eu acho que é importante a gente escutar isso e pensar que, para a gente atualizar a teoria nesse momento, a gente precisa também pensar no que, nos embates políticos e de poder daquele momento, estava silenciado, né? De alguma forma, o Freud pôde acolher, escutar, né, um sofrimento, né, principalmente, né, enfim, a histeria naquele momento se manifestava muito mais nas mulheres naquele momento, mas não só, ele tem textos dizendo sobre isso também,
mas que de alguma forma, né, a psicanálise, a escuta se vai muito nessa direção, né, quando uma dessas mulheres que ele escutava manda ele ficar em silêncio para ele escutar ela, para ela poder trazer algo do saber dela em relação ao sofrimento, mas tem isso também, né, aquela coisa de que de alguma forma a cultura, né, ela foi se organizando nessa disputa de poder durante muito tempo e ainda é por uma cultura patriarcal, machista. Então, a gente tem que estar muito atento para também não só repetir alguns conceitos que às vezes vão, enfim, atrapalhar a gente a escutar o sofrimento e trazer o sujeito para esse lugar de autonomia, né? Às vezes é preciso pensar nesse questionamento, nessa crítica, até para pensar nessas transições desses espaços de clínica, assim, né? E aí, para a gente pensar a clínica, pensar na escuta do sofrimento, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa ter é o que é a clínica, né? Assim, clínica é a mesma coisa que consultório, né? É um lugar com divã, poltrona, ou a clínica é uma prática, né? Esse conceito de clínica ele está pronto, né? Ele só existe de um jeito, de todos os outros jeitos estão errados, assim. Sabe, existe algum conceito que é irrefutável? O Descartes que construiu a ideia, né, do conceito da ciência, construiu assim, escreveu assim, né, diz que não, né, a própria ciência, ela precisa da refutabilidade enquanto um processo de direção para a construção do saber na ciência, né? Então, o conceito ele não é irrefutável, ele é para debate, ele é para discussão. E aí a gente precisa pensar a teoria um pouco dessa forma também, sabe? E aí tem né, um debate contemporâneo interessante, que é essa questão da, né, quando a gente pensa na teoria, a teoria vai construir a forma que a gente lê uma evidência, ou a evidência vai construir uma forma de a gente construir a teoria? Será que é unidirecional ou será que isso é um debate e é um molho que vai se construindo e sendo construído nesse processo? Assim? Então, até para a gente pensar nisso, existe essa possibilidade de pensar a subjetividade numa pesquisa pura, em que eu acho uma verdade absoluta, a teoria pronta, e ela vai conseguir achar qual é a evidência certa ou a evidência errada, ou isso se dá num processo relacional e dialético, em que as coisas vão sendo construídas, assim, né? E aí, para pensar nisso, é a questão uma questão muito central, né? Que é essa diferença entre indivíduo e sujeito. O indivíduo se fecha em si, o indivíduo está pronto, o indivíduo é indivisível. Né? Então, faz sentido atender um indivíduo, né? Acolher o sofrimento, conversar com o indivíduo, se ele está pronto? Né? Será que daí a importância dessa questão do conceito de sujeito, né? Quando a gente recebe, quando a gente se relaciona mesmo, assim, né? Que o sujeito é sujeito ao seu tempo, às suas questões, à sua história, e está em construção, né? Aí faz sentido a gente tentar intervir e até ser intervido também, porque a gente também é sujeito, a gente também está dividido, a gente também tem as nossas questões para trabalhar, assim. Então, essa diferença, ela não é uma diferença que na psicanálise a gente sustenta muito à toa, né? Porque de fato isso é muito importante, né? Essa leitura de que o sofrimento é um defeito do indivíduo que só ele, e que basta ele querer para resolver, é uma leitura muito perigosa e muito cruel às vezes mesmo, assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e por isso o conceito de sujeito é tão importante, né? Porque o sujeito ele está em interação, está em transformação, assim. E aí para pensar nisso também tem a questão de como que a gente vai entender o tempo, né? Nesse processo da Revolução Industrial, a gente foi construindo uma leitura de tempo muito linear. Né? A ideia de tempo cronológico é muito boa, até para a gente pensar na origem do mito dos Cronos, né? Que era o deus que devorava os seus filhos. Assim. É como se o tempo fosse uma boca gigante que fosse devorando tudo e aquilo que ficou é o que é o tempo, é o que basta. Né? Quando a gente pensa no tempo lógico, não. O tempo lógico ele já tem um espaço mais para contradições, ele já tem um espaço mais para a gente ver a repetição se manifestando na clínica e na história, mas poder acolher com cuidado por entender que há uma complexidade maior do que simplesmente decidir melhorar. Né? A gente começa a já conseguir a pensar, né, que há uma contextualização, há uma territorialização daquela experiência que a gente está tentando acolher, tentando entender. Né? Enfim, para a gente pensar em relação a isso. Assim. Tem um campo da psicanálise hoje que tem se debruçado muito sobre essa questão da decolonialidade, que seria um pouco nesse sentido, que eu até falei desse grupo de trabalho que eu participo, que seria um pouco nesse sentido de pensar de pensar o tempo de outra forma. O Krenak é um dos teóricos, né, brasileiros assim, que ele traz um pouco isso que eu acho muito interessante, que é da gente pensar o tempo como um rio, que tem várias confluências que vão se encontrando e se construindo, assim. E aí de alguma forma a gente precisa, quando a gente pensa nessa questão da colonialidade, a gente precisa pensar que nesse embate, nessa construção, muita coisa foi silenciada, né? A gente pensar que o homem não é senhor de si
né? A gente tem essa marca dentro da psicanálise, mas de alguma forma a gente já tinha algo disso se a gente pensar nas culturas tradicionais, que entendiam a natureza de uma outra forma, que tinham os deuses num lugar diferente, assim. Isso eu acho que você vai poder desenvolver muito melhor do que eu aqui, mas a ideia é pensar um pouco nesse sentido, assim, de que há uma forma predatória de se pensar as relações, em que uma vai destruindo a outra e a gente escuta só quem venceu, e há uma forma mais dialógica de se pensar também, né? E uma forma que as contradições vão acontecendo, tem disputa, tem histórias ali, e a gente acaba tendo mais facilidade de escutar quem venceu, mas a gente também pode tentar se esforçar, e esse campo da psicanálise decolonial tem se debruçado muito sobre isso, assim, de se esforçar para recuperar esses saberes que foram destruídos, foram silenciados, mas que estão aí resistindo e pensando a existência no mundo de uma outra forma, assim. E aí, na conclusão, eu pensei em trazer uns questionamentos, assim, enfim, pra gente pensar e ver o que vocês acham, assim, né? Essa ideia, né, de que da marca da psicanálise, de que o homem não é senhor de si, ela precisa trazer para a psicanálise também a consciência de que ela também não é senhora dela, sabe, assim. Será que cabe a psicanálise ser senhora de si? Sabe, cabe a psicanálise fechar em si e não se relacionar com os outros saberes, ou se relacionar de forma predatória, né? Pegar, dominar, falar o jeito certo e depois dizer, ou será que cabe, né? Aí essa questão, né, de pensar a escuta enquanto uma ferramenta fundamental. Foi a partir dela que a psicanálise surgiu. Então ela não pode ser perdida. E a gente está num momento histórico em que escutar está muito difícil, em que as coisas estão muito individualizadas, né? Que a gente está recebendo as narrativas muito desse lugar de vilão e vítima, de, sabe assim, talvez essa coisa da escuta flutuante, de uma escuta não moralizada, ela pode trazer para a gente uma forma interessante para a gente pensar o sofrimento, é, conseguindo escutar a complexidade que há dentro dele, assim, né? E não e isso, assim, e para isso, às vezes, né, enfim, dessa experiência, né, do coletivo lá do escuta, a gente traz, eu lembro no início, assim, que a gente às vezes sentia muito esse desafio, né, porque você sentar numa praça para escutar o sofrimento que vier, não é das experiências mais protegidas, assim, né, havia muito essa necessidade da construção dessa disponibilidade, uma disponibilidade possível para isso lá, assim, sabe? Então, para isso, a gente precisa resistir um pouco a essa tendência de encaixar as pessoas, as coisas em caixinhas, assim, né? Esse movimento da escuta pública, ele sofreu muitos embates, assim, e sofre ainda, né, dessa coisa de que, se não vai pagar, não vai funcionar, de que se não é no consultório, não é clínica, enfim, a gente precisa estar um pouco aberto para refletir sobre isso, até para pensar nessa possibilidade da psicanálise continuar fazendo o seu propósito, né, que é acolher o sofrimento do seu tempo e contribuir com o seu tempo de alguma forma, assim, né. A gente precisa, bom, esse último ponto, né, tem um texto que eu gosto bastante que chama As Três Ecologias, que é de um, de um dos teóricos que constrói um livro que é do o Guattari e o Deleuze, eles escrevem o Antiédipo, que é um livro que traz um pouco aquele questionamento do Édipo enquanto uma leitura de uma família generalizada, homogeneizada, de que de alguma forma a gente pode pensar relações de família de outras formas. Eles trazem um pouco esse questionamento. E aí eu acho que é o Guattari que ele escreve um texto sobre as três ecologias, que ele vai trazendo, que é um texto de 1990 alguma coisa, que ele vai trazendo a importância da gente pensar a ecologia ao pensar a subjetividade, assim. A gente pensar que o sujeito ele está territorializado num determinado contexto, que ele tem relações com a natureza, ele já traz alguma coisa que hoje esse processo decolonial tem tentado trazer, da gente entender as coisas de uma forma ecológica, de uma relação com as coisas, né? De uma relação complexa, dialógica, assim. E talvez essa coisa de entender o indivíduo tirado de seu contexto, tirado do seu pertencimento, né, a sua história, a sua, né, a natureza, a sua família, a tudo, assim, tirar o indivíduo como uma peça pura que se basta em si, talvez tenha a ver com esse aumento crescente nessa forma de sofrer verbalizada a partir do desamparo, assim, as pessoas se sentindo sozinhas, deprimidas, ansiosas, as pessoas não conseguirem pertencer ao seu tempo. Muitas vezes o sofrimento desse tempo está muito articulado a isso, né? A depressão, que é de alguma forma uma relação com o tempo que você fica um pouco estagnado em alguns problemas, né, enfim, sofrimentos da sua história, e a ansiedade, que é aquele negócio de você estar sempre tentando adiantar o tempo. O pertencimento ao presente tem sido uma questão para a gente pensar o sofrimento hoje, assim.